Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Alesp Cidadania. Eu sou o Guga Mendonça e o tema de hoje é o crescimento de miopia entre jovens. Para discutir o assunto, eu recebo o médico oftalmologista Caio Regatieri. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e também ao jornalista Biel Carboni. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite. Eu começo com o Dr. Caio. Dr. Caio, vamos explicar de forma didática para o nosso telespectador o que é a miopia. A miopia é quando o globo ocular fica maior, ele cresce mais do que o normal e a imagem é projetada à frente da retina. Então, quem tem miopia, a visão para longe é prejudicada, a visão fica embaçada e perde-se a definição da imagem. Então, a pessoa não consegue ler à distância. Porém, a visão de perto de quem é míope é uma visão muito boa, porque a imagem, quando ela é projetada, se aproxima do olho, ela é projetada na retina, que é o tecido do nosso olho que faz com que a gente realmente enxergue. Então, basicamente, a miopia é quando o olho fica maior do que o normal e faz com que a gente tenha uma perda de visão para longe. Legal, doutor. E a miopia é uma das doenças que mais leva à cegueira, é isso mesmo? Na verdade, a miopia, os erros refracionais, que são os problemas que podem ser corrigidos com óculos, que é miopia, hipermetropia, astigmatismo, são importantes causas de baixa de visão, mas é importante lembrar que são causas de baixa visão que são reversíveis, ou seja, uma vez que a pessoa passa a usar o óculos, ela volta a enxergar normalmente. Então, você acredita que ainda hoje, ainda tem muita gente que não enxerga porque não tem óculos? Muito interessante esse questionamento. Agora, Biel, seja bem-vindo. Conta um pouquinho da sua experiência, das suas dificuldades aí durante o período até descobrir que tinha miopia, astigmatismo e por aí vai sua história. Bom, prazer, meu nome é Gabriel Carboni. Eu descobri que eu tinha miopia a partir de mais ou menos meus 7 para 8 anos de idade, mais ou menos, quando eu estava na escola, por exemplo, eu escrevia, participava das redações, e eu começava a ter um pouco de dificuldade para visualizar o que a professora estava escrevendo no quadro, o que ela falava com os alunos pelo quadro, eu tentava decifrar no que ela estava tentando descobrir, ler na leitura, e aí eu comecei a acompanhar a dificuldade que eu estava encontrando, tanto que depois eu percebi que eu estava precisando de um óculos. E aí eu comecei a fazer alguns testes com os oftalmologistas, fui fazer exame, fui fazendo troca de óculos, então comecei com aquele óculos um pouco redondinho, aí eu fui começando no 0,5, depois no 1,2, e assim foi crescendo gradualmente o grau do meu óculos, e eu pude perceber que eu realmente sentia a miopia, né? Agora, doutor, por que esse crescimento de miopia aí em crianças de 5 até adolescentes e jovens aí de 19 anos? Quais os fatores que têm levado a esse crescimento? Isso é importante até a gente esclarecer para a população, porque o crescimento da miopia, que está sendo reportado recentemente em vários estudos, acredita-se que é decorrente da aproximação das telas, né, tanto do celular quanto do tablet. As crianças hoje passam muito mais tempo olhando no celular e no tablet. Isso faz com que o olho ele tenha uma visão, uma deformidade, na verdade, uma lente que tem dentro do olho, que é o cristalino, ela vai se deformar, vai ficar mais globosa, e isso faz com que o olho tenha um estímulo maior para o seu crescimento. E dessa maneira faz com que a miopia aumente, ou até mesmo crianças que não tinham miopia começam a ter miopia a partir desse momento. Legal. Outro fator interessante que a gente deve explanar é, você acha que, quais os tratamentos, na verdade, para a miopia? É o uso do óculos, a cirurgia, quais as técnicas que nós temos e quando cada uma delas é indicada?
Não, na verdade, não existe um tratamento que cure a miopia, né? Então, nós temos auxílios ópticos que vão fazer com que a pessoa é, enxergue melhor. Então, nós temos óculos, lente de contato, que pode ser o óculos pode ser utilizado em qualquer idade. A lente de contato, eu sempre oriento, pelo menos a partir dos 12 ou 13 anos, quando a criança, adolescente já tem uma habilidade maior e tem um cuidado maior, porque a lente de contato deve ter um cuidado bastante grande para que não ocorra infecção. E a partir dos 21 anos, a gente pode corrigir a miopia com cirurgia refrativa, que é a cirurgia com laser, né? Então, mas só a partir dos 21 anos, quando a miopia já se torna estável, que nós indicamos a correção com laser. Essa cirurgia com laser, ela tem algum risco? Ela é indicada para todos? Para que casos ela é indicada? Qualquer procedimento cirúrgico, existe um certo risco, mas o risco é bem pequeno. Eu costumo dizer, não gosto de dizer que nenhuma cirurgia é simples, mas a cirurgia refrativa é uma cirurgia bastante segura, ou seja, a chance de ter qualquer complicação é muito pequena. Quando a gente fala em risco, hoje o risco é menor que 1%, ou seja, para cada 20 mil cirurgias que nós temos, nós vamos ter alguma complicação na cirurgia refrativa. A maior complicação é quando existe uma inflamação ou infecção na parte superficial do globo ocular e a gente tem que reabordar, fazer uma nova cirurgia, mas na maior parte dos casos nós conseguimos resolver. Agora, é uma cirurgia que o Sistema Único de Saúde oferece? Os convênios você tem facilidade em fazer? Ou normalmente ela só é no particular? Como é que funciona isso, doutor? O SUS não tem dentro do seu quadro a cirurgia refrativa de uma maneira já modular, né, de uma maneira de rotina. Eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo e algumas vezes a gente tem possibilidade de fazer cirurgias refrativas dentro da universidade como protocolo de pesquisa ou protocolo de ensino que pode ser realizado com alguns tipos de laser mais específicos. Em relação à saúde suplementar, que são os convênios têm obrigatoriedade de autorizar a cirurgia refrativa em caso em que a miopia é maior do que 5 graus. Interessante a informação. Agora, Bel, conta um pouquinho como é que você descobriu, você sentia dificuldades, foram seus pais que alertaram, você mesmo sentiu? Conta essa história, que é importante para a gente conscientizar aí a população. Muito importante mesmo. A dificuldade foi maior como comecei a dizer na escola e depois a adaptação também foi algo bem difícil, né? A gente está tão acostumado a usar óculos e depois começa a mudar um pouco do grau, começa a passar alguns tipos de medicamentos também para fazer o uso do óculos também e tem a ardência também. Então tem todo aquele tratamento que com a ajuda dos meus pais eu pude acompanhar, certo? E com a ajuda deles eu fui visitando oftalmos, fui consultando toda a parte técnica também do uso do óculos também, e tem todo um cuidado com a sua visão. E caso também você não venha fazer o uso correto do óculos, ele acaba também prejudicando a sua visão, que já está um pouco debilitada aí por conta da miopia, né? Então, com o uso das redes sociais em excesso, com a falta de piscar os olhos em quantidades adequáveis, por exemplo, isso contribui também com a dificuldade da visão para você poder trazer uma saúde melhor para os seus olhos, né? Então, com a ajuda dos meus pais, com a ajuda dos familiares, eu tive que ter o hábito de usar o óculos, colocar o óculos, põe o óculos, e com isso a gente vai ajudando cada vez mais a melhorar o problema de visão, né? Agora, doutor, quem tem miopia tem mais chances de desenvolver o glaucoma? E é legal o senhor explicar também o que é o glaucoma. Primeiramente, o que é o glaucoma? O glaucoma é um dano do nervo óptico, né? O nervo óptico é um cabo que leva toda a informação do nosso globo ocular para a parte posterior do cérebro, que é onde realmente se forma a imagem. E isso faz com que a gente tenha inicialmente a perda
da visão periférica, ou seja, a parte lateral da visão que vai se perdendo no início do glaucoma. Pacientes que têm alta miopia podem ter mais chance de ter glaucoma, mas né, são casos mais extremos, em pacientes que têm uma miopia bem alta. No normal, na miopia até 6 graus, o glaucoma a gente não encontra mais glaucoma em pacientes que têm uma miopia até 6 graus. Agora, doutor, qual que é a periodicidade aí que a gente deve fazer exames de vista para ter um controle aí correto, né? Para não desenvolver essas doenças e também para ajudar na qualidade de vida, né? Porque muita gente às vezes precisa de um óculos, não sabe, e isso gera várias consequências, desde dores de cabeça, dificuldades na leitura e por aí vai, né? Eu queria te parabenizar por abrir esse tema dentro do seu programa, porque é importantíssimo a gente orientar a população. E hoje nós sabemos que 80% das cegueiras das pessoas que ficam cegas são casos de cegueira preveníveis. Que se as pessoas tivessem ido ao oftalmologista ou tivessem feito um diagnóstico precoce, elas não evoluiriam com perda de visão. Então, a nossa orientação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia é que as pessoas procurem um oftalmologista para fazer uma consulta de rotina uma vez por ano, pelo menos. Obviamente, quem tem problemas mais graves vai procurar um oftalmologista com mais frequência. Mas as consultas de rotina, isso depende da idade, devem ser realizadas uma vez por ano. Agora, doutor, importante também, né? A miopia com a idade ela se estabiliza. Como é que funciona esse contexto aí da piora da miopia? E também é importante a gente perguntar se existe alguma idade específica que ela começa a se desenvolver. A miopia, na verdade, ela pode começar a se desenvolver já na infância. Nós temos crianças com 2 anos que já tem miopia. Ela se estabiliza geralmente após a adolescência, em torno de 18, 19 anos já começa a se estabilizar. Tanto que para a cirurgia refrativa a gente espera que tenha uma estabilidade de 1 ano do grau da pessoa para poder indicar a cirurgia. E após os 21 anos é bem frequente que a miopia se estabilize, né? Isso não quer dizer que 100% das pessoas vão ter a miopia estável após os 21 anos. Eu tenho pacientes que continuam com a evolução da miopia mesmo após os 30 anos, mas em modo geral, após os 21 anos já tem uma certa estabilidade. Agora, então, por exemplo, quem chega a uma idade de 40, 50 anos ainda não desenvolveu, provavelmente não vai desenvolver, ou isso não é uma regra? Você está certo, quem tem 40, 50 anos e não desenvolveu miopia, provavelmente não vai desenvolver. Interessante essa questão. Agora, Biel, conta um pouquinho, né? Como é o seu dia a dia, como você lida, né, com isso, se você pretende fazer a cirurgia, se isso está nos seus planos. Como é que funciona isso na tua vida? Bom, eu como jornalista, eu sempre pensei em ter qualidade visual, né, principalmente para a saúde dos meus olhos. E com relação à cirurgia, já foi ofertado para mim fazer, eu cheguei a esperar um pouco, por ser um pouco mais sensível, também por questões de saúde na época, mas hoje sim eu penso em fazer cirurgia, eu acho que é algo que tem que ser feito, eu acho que a oportunidade que você tiver para ter uma saúde visual para os seus olhos é bacana. E no meu dia a dia, com o uso da miopia e também o astigmatismo, ele tem que ser dosado, sabe? Tem que saber dosar, tem que ser responsável, ter responsabilidade com os seus olhos, porque é uma ferramenta muito importante, né? E eu tenho sim a intenção de fazer a cirurgia e, claro, também, quem sabe um dia poder trazer mais oportunidades até para minha própria família também, que tem um pouco dessa dificuldade visual, né? A idade, ela pode começar um pouco com criança, um pouco na adolescência e tal, mas, por exemplo, em caso da minha mãe, no caso do meu pai, da minha irmã, toda a família agora usa óculos, né? Mas eu comecei um pouco mais cedo na família.
Agora, doutor Caio, qual que é a diferença entre a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia? Importante a gente explicar. A miopia, a pessoa não vai ter uma visão embaçada para longe. A hipermetropia, a visão fica embaçada mais para a visão de perto, mas também em graus mais altos a visão de longe também fica prejudicada. E o astigmatismo, a pessoa tem uma visão, consegue enxergar, consegue ler, mas consegue ler sem definição, é como se tivesse uma perda de foco, já que são criadas duas imagens e aí cria-se como se fosse uma sombra. Então a pessoa vê uma letra e um sombreado logo ao lado dessa letra. Então, a miopia, perda de visão de longe, a hipermetropia, perda de visão de perto, e o astigmatismo na realidade, é uma perda do foco. Não fica embaçado, mas é muito mais perda de foco, como se a gente não tem, quando a gente está focando uma câmera e a câmera fica desfocada. Outra coisa dentro desse contexto, né? Com a idade surgem problemas de vista, né? Vista cansada, etc e tal. Por que que isso acontece, doutor? E quais as doenças mais frequentes com a chegada à idade? E aí acho que desde a meia-idade, dos 40 à frente, já se manifestam algumas doenças desse tipo. Eu gostaria que o senhor falasse sobre elas. Bom, as doenças oculares mais frequentes, mais comuns que nós encontramos hoje, a primeira delas é a catarata, né, que na verdade não é nenhum, eu não considero nem que seja uma doença, mas sim uma alteração inerente à idade. Todo mundo vai ter catarata, 100% das pessoas. Eu costumo dizer que é como se fosse cabelo branco. Todo mundo tem, umas vão ter antes, outras vão ter depois, umas pessoas vão ter mais, outras vão ter menos, mas sempre as pessoas vão apresentar catarata, porque é um envelhecimento natural do cristalino do nosso globo ocular. Outra doença também que é comum, que as pessoas devem ficar atentas, é o glaucoma, como nós mencionamos anteriormente. O glaucoma também, ele aumenta o aparecimento com o passar dos anos, porque nós sabemos que isso daí ocorre em pessoas mais velhas, né, pelo menos a partir dos 40 anos. E outra questão de visão também é a presbiopia, que é a famosa vista cansada, em que as pessoas perdem a capacidade de fazer o foco para leitura. Isso ocorre em decorrência da perda da função da musculatura do nosso globo ocular. Então, o globo ocular, a musculatura a partir dos 40 anos vai ficando mais enfraquecida, e dessa maneira a gente perde a capacidade de ter o foco para a leitura. Olha, doutor, outro fator importante, o senhor falou da catarata, que vai acabar atingindo todos nós com a idade, a maioria de nós, né? Como é que funciona a cirurgia? Ela é eficaz? A cirurgia da catarata hoje é a cirurgia mais realizada no mundo. Então, novamente, é uma cirurgia que hoje, eu não gosto de falar que é uma cirurgia simples, mas é uma cirurgia muito segura, ou seja, a chance de ter qualquer complicação é pequena. Ela é muito eficaz no tratamento da catarata. Uma vez realizada a cirurgia de catarata, nós não temos mais, a catarata não volta mais, né? E temos, né, no momento da cirurgia da catarata, que é retirada do cristalino que está opacificado, a possibilidade de colocar uma lente intraocular e dessa maneira corrigir o grau da miopia ou da hipermetropia ou até mesmo do astigmatismo. Agora, Biel, conta um pouquinho qual que é a tua frequência do uso do óculos, como é que é essa tua rotina? Você falou que é jornalista, com certeza, né, usa muito a vista na atividade, às vezes força, né? E eu gostaria de saber como é que é essa rotina para você. Bom, a rotina de jornalista é bem intensa, né? Não tem um horário, eu trabalho muito à noite também, faço os horários até noturnos. E força sim a vista, é um pouco complicado mesmo, forçar a vista. A gente acaba tendo um pouco de dificuldade, às vezes até para na rua, você tá vindo um ônibus, você fica fazendo aquela visão meio míope, assim, tentando enxergar, sabe? É complicado porque você acaba forçando muito a vista. E eu comecei a estabelecer um horário para você poder fazer o uso do celular, fazer o uso das redes sociais também, agora muito mais na pandemia, que a gente está agora fazendo muito uso do home office, né? Tudo mais no marketing digital, no online. Então, a rotina tem que ser bastante responsável para também fazer a saúde dos olhos e cuidar, né? Cuidar mesmo porque como você é jornalista, como você está trabalhando na área, tem que estar cuidando dos olhos na tua área com luz, com
a luz do celular também. Então, tem muitas outras funcionalidades que você tem que tomar essa precaução para a saúde dos seus olhos, né? Doutor Caio, qual que é a atenção que os pais devem ter em relação, né, à vista dos filhos? Eu me lembro, na minha infância, falavam muito de ver televisão perto, né, da tela, que isso daria algum problema. Eu gostaria de saber, na prática, quais os danos que isso pode causar e com essas histórias de tablet, computador, tudo muito fácil ao acesso das crianças. Quais as consequências em termos de vistas, de visão, né? E quais os cuidados que os pais devem tomar? Então, primeiro, os pais devem ficar sempre atentos para as crianças ver caso eles tenham percebam alguma alteração do comportamento da criança. Então, a criança que se aproxima muito da televisão, provavelmente ela se aproxima porque ela não tá enxergando. Então, deve consultar um oftalmologista para poder fazer o diagnóstico precoce de miopia, por exemplo, né? O uso excessivo de tablets e celulares, isso daí pode também levar ao aparecimento ou até mesmo à piora da miopia nas crianças, conforme foi comprovado nos estudos mais recentes, em que mostrou que nesse período em que nós estamos vivendo da pandemia, em que nem o Biel falou que o home office está cada vez mais frequente e o homeschooling também está cada vez mais frequente, as crianças estão sendo expostas muito mais à questão da visão de perto, e isso daí aumenta progressivamente a miopia ou leva ao aparecimento da miopia. Então, sempre ter atenção às crianças, às atitudes, aos comportamentos das crianças, evitar que elas fiquem o dia todo com a tela do celular ou do tablet, orientar com que as crianças também, a cada meia hora ou 40 minutos, elas foquem num objeto distante, para que haja um relaxamento da musculatura do globo ocular, isso também ajuda a não desenvolver a miopia. E uma das coisas mais importantes é lembrar de levar o filho numa consulta de rotina ao oftalmologista, isso independe da idade. Desde recém-nascido até 20 anos, eu acho que a gente tem que ter um cuidado sempre de ter esse segmento, esse acompanhamento, essa consulta de rotina, para que as principais doenças oculares sejam diagnosticadas precocemente. Agora, doutor, em relação aos adultos, né, a famosa vista cansada, geralmente é sinal do que? É importante a gente conceituar isso para o nosso telespectador. A vista cansada, que é quando as pessoas perdem a capacidade de ler de perto, né, sem óculos, isso é decorrente do enfraquecimento da musculatura do globo ocular. Isso também é algo normal do envelhecimento dos olhos. As pessoas costumam dizer que o braço vai ficando curto, né, e isso é verdade, porque isso acontece após os 40 anos. Então, uma característica normal do envelhecimento das pessoas. Também as pessoas, eu digo com certeza que todos vão ter essa dificuldade para perto no decorrer dos anos, e é algo que pode ser corrigido com óculos. Agora, Biel, outro fator que é interessante, eu não sei se você passou por isso, às vezes as crianças que têm miopia, né, criam uma ansiedade, né, de querer enxergar melhor e tudo, e nem sempre isso é percebido e elas demonstram, né, ansiedade em excesso. Como é que funciona isso? Você já passou por isso? Já passei por isso, a ansiedade também até de próprio tirar o óculos, né? Como se fosse algo para você. É como se fosse uma fase. Vou passar por essa fase e vou desfazer do óculos. Não, não é assim também. Então acaba também criando essa ansiedade. E a gente tem que ter sempre esses cuidados essenciais para a proteção dos olhos, né? Como, por exemplo, usar óculos de sol de qualidade, não dormir com maquiagem, por exemplo, não usar colírios sem orientação médica, realizar, tipo, tentar ser realizando consulta, tudo bem certinho. E não ficar tentando usar o óculos de grau de outra pessoa também. Então, esses cuidados desde a infância, desde o período que você estiver usando óculos, é essencial. Doutor, uma coisa que é importante, né, e eu vou usar no termo popular, aí o senhor conceitua aí
da melhor forma. E o tal do forçar a vista. Às vezes eu estou lendo, eu sinto que eu estou forçando a vista. Qual que é o sinal disso? Na verdade, essa questão de forçar a visão, isso daí é um termo popular, mas não é algo que médico, no meio médico existe, né? Nosso olho é tão perfeito que ele não tem como ser forçado. A visão é feita para a gente utilizar. Então, não quer dizer que se você ficar mais tempo lendo ou não, isso tua visão vai ter um tempo de vida menor. Então, o que é interessante é que se use óculos para que a gente consiga enxergar melhor, não porque tem essa questão de forçar a visão no decorrer do tempo. Doutor, outro fator aí que gera muita pergunta. Às vezes as pessoas gostam de estar na sala de casa, desligar tudo, ficar no escuro e assistir a TV. Isso prejudica a vista? Isso também é outro mito. Na verdade, a gente tem, inclusive dentro da nossa retina, faz parte da nossa retina algumas células que são chamadas de bastonetes, que são responsáveis pela nossa visão noturna, né? Com baixa luminosidade. Então, não tem um prejuízo você ver televisão com a luz apagada, ler com uma luz mais baixa. Na verdade, não vai forçar, não vai fazer com que isso daí aumente o seu grau ou que você desenvolva alguma doença em decorrência desses fatos. É interessante a gente abordar isso. E a questão do glaucoma, doutor, é uma doença aí que preocupa muito, né? Pela gravidade dela. E ela é uma doença que ela não produz sintomas iniciais, né? Então, se a pessoa não faz um acompanhamento de rotina num oftalmo, ela pode descobrir no estágio mais avançado, né? Correto. Você tem toda a razão. O glaucoma ele só vai gerar sintomas no caso quando ele está avançado. E aí nesse momento, nós como oftalmologistas já não temos muito o que fazer. Então, por isso que eu sempre friso que a consulta de rotina e a avaliação de rotina, principalmente em pessoas que têm parentes com glaucoma, é fundamental, porque o diagnóstico seja feito precocemente e o tratamento seja feito precocemente e dessa maneira se evite a perda de visão. Então, o glaucoma, você não tem alterações da visão precocemente e a gente só vai perceber muitas vezes quando a gente vai medir a pressão do globo ocular ou quando a gente faz um exame do fundo de olho e verifica uma alteração do nervo óptico. Agora, Biel, nós estamos caminhando já para os minutos finais do nosso programa. Gostaria de saber aí quais os seus projetos em relação a isso. Realmente vai buscar cirurgia? É o óculos, você vive com ele 24 horas por dia? Como é que funciona isso? O óculos faz parte da minha vida desde os meus 7 anos de idade. Antigamente achava um pouco complicado usar óculos, achava tipo estranho, como é que eu vou me adaptar? Mas hoje faz parte da minha vida, não vivo sem óculos. Já pensei em fazer cirurgia, tô nesse embate aí, né? Mas eu vou fazer sim a cirurgia por questões de saúde, mas quero sim poder estar sempre usando óculos para fazer parte do cuidado da minha saúde também. E os projetos afins agora são esses: cuidar o máximo da saúde visual, é, sempre cuidar mesmo com colírio, fazer acompanhamento médico, um oftalmo, fazer exame, porque é a nossa porta de visão da nossa vida e a gente tem que cuidar muito bem daquilo que nós enxergamos, né? Então é isso. Muito obrigado, Biel. Doutor, eu gostaria, no seu encerramento, que o senhor deixasse aí uma mensagem e um conselho aí para as pessoas que sentem algum problema de vista, como elas devem proceder. Eu acho importantíssimo a gente orientar a população de que a consulta com o oftalmologista é fundamental. Eu trabalho também com alguns deputados federais para que a gente consiga aprovar projetos de leis para a gente melhorar cada vez mais a saúde ocular da nossa população. Um dos projetos que nós estamos trabalhando atualmente é a obrigatoriedade de uma triagem oftalmológica em crianças na idade escolar,
porque muitas vezes as crianças não aprendem, não é porque não estão conseguindo entender a matéria, mas é muitas vezes porque elas não enxergam e também não sabem referir isso para os pais. Então, a principal mensagem que eu deixo hoje aqui é a importância de uma consulta de rotina e a importância de que a população se conscientize da necessidade de ir ao oftalmologista para que seja feito o diagnóstico precoce e a longo prazo não tenha uma perda de visão. Doutor, muito obrigado pela participação. Biel, muito obrigado. E este foi mais um Alesp Cidadania. Falamos hoje sobre doença nos olhos, principalmente o crescimento da miopia entre jovens. Você continua agora com a programação da Rede Alesp, mas eu convido você a conhecer e acessar as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram e o nosso canal no YouTube.